Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e esta é uma das videoaulas da sessão ou da série Quem Revisa a Revisão. Essas videoaulas estão sendo gravadas para interação com os meus alunos do curso de extensão Formação de Revisores de Texto. É o curso de extensão que nós oferecemos pela UniOeste e do qual eu sou coordenadora. E nessa videoaula vamos nos ater ao recorte 5. Vamos à tela do computador? Muito bem, então vamos ao recorte 5. Nós temos aqui, então, mais uma vez, um parágrafo de um texto retirado de um artigo submetido à revista Línguas e Letras, revisado. Então, nós temos aqui uma análise dessa revisão deste parágrafo especificamente. Eu vou dar destaque a esse primeiro período. Temos aqui uma referência anafórica, estas maneiras de fazer, que está retomando algo dito no cotexto anterior. Então, não é um problema isso, porque o cotexto dá conta de explicitar do que se está falando. A questão é que quando a gente faz um recorte, a gente fica com esses sentidos quebrados, digamos assim. Mas vamos ao que interessa. Nós temos, então, a transcrição desse primeiro período. Certeau, 1998, compara. Compara o quê? Com o quê? Então, o verbo pede na sequência um complemento. Estas maneiras de fazer com a escrita literária. Mas é qualquer escrita literária? Não, não é qualquer escrita literária. É uma escrita literária em que se podem diferenciar estilos ou modos de escrever. Então, ele não compara estas maneiras de fazer com qualquer escrita literária, mas com esta escrita literária especificamente. Portanto, nós temos aí uma adjetiva restritiva, um elemento que funciona como um adjunto adnominal e ele está, então, restringindo, especificando escrita literária. Vamos verificar como foi proposta a reescrita pelo revisor. Certeau compara essas maneiras de fazer com a escrita literária, vírgula. Assim, é possível diferenciar estilos ou modo de se escrever. Bom, aqui nós temos um conteúdo semântico bem diferente do que havia antes. Se essa estrutura estivesse adequada, nós teríamos que ter um ponto após escrita literária, porque o que se diz na sequência já é um período novo. Então, nós teríamos já aí uma dificuldade na reescrita proposta pelo revisor. De toda maneira, a reescrita que está aí posta, como já dissemos, ela diz outra coisa. Porque agora já não temos mais uma oração adjetiva, mas um encadeamento feito a partir daquilo que se disse até literário, que não está adequado de acordo com a intenção do produtor do texto. Em relação ao se, de se escrever, modo de se escrever, nós temos aqui uma construção que deve ser evitada na escrita acadêmica, porque o infinitivo já traz a ideia de impessoalização e esse se só vai pesar. Muito bem, então quando pergunto para que serve a sintaxe, está aí um exemplo bem básico de como a gente, entendendo a estrutura sintática da frase, a gente consegue perceber os sentidos pretendidos também. Ou seja, os sentidos eles são dados a partir de uma estrutura da língua. Então, entre outras coisas, o revisor precisa conhecer também de sintaxe, dominar muito bem a sintaxe para não prejudicar o texto revisado. Voltemos ao parágrafo. Vejamos um outro momento em que ocorre uma intervenção do revisor. Ele tira num primeiro nível para em um primeiro nível. Bom, sobre essa questão, ela gera polêmica. Algumas pessoas dizem que nós deveríamos usar em um numa situação mais formal e numa situação mais informal. Há quem diga que, na verdade, aí recorrendo a uma explicação diacrônica, da mesma forma que em mais o dá no, em mais um dá num, e em mais uma dá numa, que é uma contração perfeitamente plausível para a língua formal também. No entanto, a gente vê que os jornais, por exemplo, evitam usar num e numa, e a gente passou a olhar essa construção como sendo própria da linguagem mais informal. Eu tenho visto que há uma flutuação no uso desses termos e inclusive autores como a Có, no mesmo texto, ora usa em um, ora usa num. Eu preciso fazer uma pesquisa metodologicamente guiada, para verificar se
ao ambiente linguístico que pede uma ou outra estrutura, mas a princípio parece que não. Vou deixar para fazer uma abordagem sobre esse tema após fazer essa investigação mais séria e trazer em outro vídeo, mas a princípio essa escolha do revisor está ok, porque nós tendemos a olhar o NUM e NUMA como uma estrutura mais informal. E por fim nós temos logo estas maneiras de fazer, e aí o revisor propôs a reescrita, logo as maneiras como fazer. Bom, primeiro que nós vemos em outros lugares do texto essa estrutura, maneiras de fazer. E ainda temos que observar que estas têm um grau de definitude maior do que as. Quando eu retomo anaforicamente estas maneiras e não as maneiras, fica claro que eu estou falando das maneiras que eu acabei de citar no contexto. Depois nós temos um paralelismo com outras estruturas, como por exemplo modos de dizer, jeito de ser e outras. E de toda maneira, quando a gente estranha como revisores uma certa expressão que não é comum a nossos ouvidos, o ideal é que a gente faça uma pesquisa, e nisso a internet ajuda muito. E se a gente fizer uma pesquisa dessa expressão, maneiras de fazer, relacionando ao concerto, a gente vai ver que é uma expressão deste autor e ela é recorrente. Portanto, nós temos aqui mais uma dica ao revisor. Ele precisa ser, além de saber sintaxe e outras coisas, autodidata, sempre fazendo pesquisa, porque em geral a gente revisa também na área do outro, na área que a gente não domina. Por isso, a internet hoje é um grande instrumento a favor do revisor de texto. Ficam aí então as dicas da aula de hoje. Bom, nessa videoaula ficamos por aqui, esperamos que tenha sido um exercício produtivo, que vocês tenham acompanhado até o final. Um abraço e até a próxima!